Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. Nesse vídeo, eu vou abordar alguns temas importantes sobre o aumento da taxa Selic e vou oferecer a você dois raciocínios diferentes do que pode ser feito com o seu dinheiro nesse momento conturbado da nossa economia. Então fica até o final do vídeo que vai ter informação muito relevante aqui que pode te ajudar a tomar boas decisões. Bom, imagine o seguinte, imagine que o Brasil é uma grande loja que vende produtos para outros países e também compra coisas de fora. Quando o dólar sobe, significa que o dinheiro do Brasil, ou seja, a nossa moeda, o real, ele vale menos. Isso acontece porque os investidores preferem guardar dinheiro em países mais seguros ou com juros mais altos. Agora pense na Selic como um preço do dinheiro no Brasil. Quando a Selic sobe, os juros pagos para quem investe aqui aumentam. Isso faz com que mais gente queira trazer dólares para o Brasil. Isso ajuda o preço do dólar a baixar. Tendo em vista que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, isso na prática quer dizer que quem coloca o dinheiro aqui pode ganhar muito mais do que em outros países. Exemplo, se um investidor pode ganhar 2% ao ano nos Estados Unidos, mas no Brasil ele pode ganhar 14,25%, considerando a Selic atual, ele pode preferir investir aqui. Por outro lado, isso tem um efeito colateral. Empresas e pessoas que pegam dinheiro emprestado acabam pagando juros muito altos, o que pode dificultar o crescimento da nossa economia. Falando sobre a inflação, né, que é quando as coisas ficam mais caras com o tempo. Se o preço do arroz, do feijão, da gasolina e de outros itens básicos sobe muito rápido, o dinheiro das pessoas perde valor, isso é óbvio. E o Banco Central usa a Selic para controlar isso. Quando a Selic sobe, os empréstimos ficam mais caros. Então, as pessoas gastam menos e as empresas aumentam os preços mais devagar. Isso ajuda sim a segurar a inflação, mas também pode desacelerar a nossa economia. É importante levar em consideração duas taxas de juros. Uma delas é a taxa de juros nominal, que é aquela que a gente vê nos jornais, como por exemplo os 14,25 da Selic, mas existe a taxa de juros real, que a maioria das pessoas desconsidera. O que é a taxa de juros real? É a taxa de juros que diz o que sobra depois de descontar a inflação. Se a Selic está em 14,25%, mas a inflação está em 10%, um exemplo hipotético, a inflação está em 10%, o ganho real é só de 4,25%. Isso sem levar em consideração que você que está assistindo esse vídeo tem a sua inflação pessoal, o teu consumo pessoal e da tua família, que muitas vezes supera em muito a inflação que a gente vê na televisão. Isso afeta investimentos e empréstimos, porque juros altos podem parecer bons, mas se a inflação estiver muito alta, o ganho é menor. E o que é comum acontecer aqui no Brasil quando a taxa de juros vai lá para as alturas, como está acontecendo atualmente? Todo mundo, principalmente os leigos, já focam logo em renda fixa. Não é errado, mas depende muito da sua condição. Se você já tem uma reserva de emergência feita, se você tem muito ou pouco dinheiro para investir. Aqui eu vou ilustrar com um exemplo básico, fazendo um investimento inicial, considerando a Selic de hoje, de um aporte único de R$ 10.000, deixando esse aporte por um ano, ok? Se a gente considerar aí, por exemplo, uma conta remunerada, como o Nubank, mas tem muitas outras, é só a título de exemplo aqui, que rende 100% do CDI, se você investir hoje R$ 10.000, considerando que a taxa de juros permaneça durante um ano a 14,25, o que é pouquíssimo provável, ela pode subir um pouco mais ou até mesmo cair, no final de um ano, você vai ter aí já descontado o imposto de renda um lucro de R$ 1.172, ou seja, colocou 10 mil, no final do ano vai ter R$ 11.172. Considerando um CDB de 105%, isso sobe um pouco, né? Sobe para 11.319, e um CDB de 110% sobe aí para 11.386. Existe um outro raciocínio que é interessante ser levado em consideração, que é ir pela contramão. Se você já tem uma reserva de emergência e continua tendo uma sobra para investir, é legal você considerar a renda variável, porque nesse momento, como todo mundo está saindo da renda variável, para ir para a renda fixa, a maior parte dos investidores, principalmente os iniciantes, que não aguentam muito a volatilidade, né? O que acontece? As ações, por exemplo, elas caem. Mas a tendência, e a história nos diz isso, é que elas se recuperem. É claro, né? Uma rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas serve muito bem para a gente ter uma referência. Né? E já aconteceu isso em vários ciclos e se repetiu. Então, usando como exemplo aqui, ações A, B e C.
Não importa, pode ser a ação que você quiser aí, mas considera aqui 3 exemplos de ações. Imagina que você investe hoje R$ 10.000 em uma ação A que custa R$ 10, mas ela está desvalorizada, tá? É uma ação que está sendo negociada aí em um valor abaixo do seu valor patrimonial, 20, 30, 40%, enfim. Supondo que você mantém esse investimento por 2 anos, tá? 2 anos. Você aguenta, vê que seu dinheiro lá, que a ação está caindo um pouquinho, talvez caia um pouco mais após o seu investimento. No final de 2 anos, vamos supor que essa ação A teve uma rentabilidade aí de 30%, sem considerar dividendos. Então, olha só, isso aí seria 15% ao ano, mais alto do que a Selic. Então, no final, você teria 13 mil. E se essa ação pagar um dividendo médio aí, que não é difícil de encontrar, de 6% ao ano, considerando em cima dos R$ 10 do valor da ação, né? Não já a ação valorizada, você teria R$ 1.200 aí de dividendos recebidos fora a valorização. Ou seja, nesse primeiro exemplo, você teria R$ 4.200 de lucro ao final de 2 anos, ou seja, 42%. E repetindo essa mesma conta, com 50% de valorização em uma outra ação, você teria R$ 6.200 de lucro, já com dividendos, e uma ação que possa vir a se valorizar 70%, que não é difícil de acontecer, tendo em vista a volatilidade do mercado, você teria aí 8.200, ou seja, 82% de valorização contando com os dividendos em 2 anos. Ou seja, é bastante relevante caso você tenha essa possibilidade, tenha o dinheiro sobrando, digamos assim, já tem uma reserva de emergência, já tem algum dinheiro ali que te dê segurança numa renda fixa, né, com liquidez diária, você pode pensar em nadar na contramão nesse momento que futuramente, em um futuro talvez não muito distante, a gente está falando de 2 anos, possa ser interessante. Claro que eu posso estar totalmente errado, mas estou apenas sugerindo aqui um raciocínio diferente para você. Nada aqui é recomendação de compra e venda, estou compartilhando algumas formas de pensar, né? Enfim, algumas coisas básicas. Quando os juros estão altos, a renda fixa, como CDB e Tesouro Direto, se torna mais atrativa, porque paga bem e tem menos risco. A renda variável, como ações e fundos imobiliários, pode sofrer mais, porque empresas pagam muito mais caro para pegar empréstimo e podem lucrar menos. Já olhando para o longo prazo, investir em renda variável em um momento de Selic alta pode sim ser uma oportunidade incrível. Quando os juros começam a cair, o mercado de ações e fundos imobiliários tendem a se valorizar significativamente. Porque o crédito fica mais barato, as empresas aumentam seus lucros e quem investe nesses ativos hoje pode colher ganhos exponenciais no futuro, aproveitando o ciclo de recuperação do mercado. Isso significa que enquanto muitos estão focados apenas na renda fixa do agora, os investidores mais experientes já começam a se posicionar na renda variável para capturar os ganhos de um futuro ciclo de alta. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, dá uma força, eu estou começando o canal agora, se inscreve, deixa seu like para que eu possa trazer mais conteúdo de qualidade, ok? Falando para finalizar aqui sobre o Boletim Focus, que é como uma previsão do tempo, mas para a nossa economia, ok? Ele mostra que o que os economistas esperam para o futuro da inflação, dos juros e do crescimento do país. Se os economistas acham que a inflação vai cair, o Banco Central pode vir a baixar os juros no futuro. Mas se a inflação continua alta, a Selic pode ficar alta por mais tempo. O futuro a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é importante a gente colocar na balança diversas situações, olhar para o nosso bolso e fazer investimentos conscientes. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se gostou, mais uma vez, deixa seu like, comenta aqui alguma coisa, uma crítica, sugestão e nos vemos no próximo vídeo.